Perdão, Brazilians, eu sou o Levi e nós vamos falar do Chicago Bears agora de maneira diferente. Nós vamos para a nossa sala tática para falar do jogo terrestre dominante dos Bears em 2025. Será que a gente vai conseguir repetir isso nesse ano de 2026? Bom, aqui eu vou trazer para você o que foi que aconteceu naquele jogo. Bears e Eagles. Um pouquinho daquela mentalidade de Ben Johnson que trouxe esse Chicago Bears como um dos times mais agressivos no seu jogo terrestre. Dá só uma olhada a jogada que eu escolhi para a gente papear um pouco aqui, dar uma olhada nas questões táticas. Here's Monangai, and he goes for the touchdown. They can't stop him. Then they're going to say, hey, we'll give you up some underneath throws. We're going to make you execute for 11 or 12 plays and see if you can finish in the red zone. É isso aí, você viu a jogada? Os Bears executaram uma jogada terrestre abrindo espaço, mas o que será que aconteceu dentro de campo para que esse ataque conseguisse alcançar um jogo de 281 jardas terrestres? Um jogo onde os Bears tinham os atuais campeões jogando na sua própria casa e conseguiram encontrar uma maneira de vencer esse jogo, que não pelos braços de Caleb Williams, mas pelas pernas de Kyle Monangai e também DeAndre Swift. Os Bears foram questionados durante toda a temporada a respeito da linha ofensiva no começo, da baixa eficiência da sua defesa, das dificuldades de crescer no jogo terrestre, mas semana a semana o time foi melhorando e quando foi chegando nos confrontos decisivos, os Bears mostraram que vieram para ficar. Na temporada de 2025, os Bears tiveram o terceiro melhor ataque terrestre. Contra os Eagles, ainda havia algo a ser provado e a gente teve que buscar através do jogo terrestre. Kyle Monangai não rejeitou a oportunidade. Foram 22 carregadas, 130 jardas e um touchdown, que é esse que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. DeAndre Swift carregou 18 vezes a bola para 125 jardas e um touchdown. Os Bears tiveram muita eficiência nesse último ano, com a equipe jogando através do seu jogo terrestre, certo? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui? Vou trazer um pouquinho do trabalho de Ben Johnson. E como é que funciona? Bom, Ben Johnson é um cara que ele gosta de um jogo diferente, ele gosta de um jogo físico. Não é à toa que ele tem utilizado até 3 tight ends, né, nas suas formações ofensivas, e ele busca usar esse físico a favor do seu ataque. Então, o time busca esse domínio físico. Foram quase 300 jardas terrestres, na defesa de Vic Fangio. Vic Fangio, que é um cara que domina defesas, ele foi já coordenador defensivo do Chicago Bears, e a gente tem um time forte também fisicamente do outro lado, uma linha defensiva forte do lado dos Eagles, porém nesse dia os Bears levaram a melhor. Porque o que acontece? A equipe dos Bears procura explorar algumas questões. Ben Johnson busca explorar as regras defensivas. Eu não sei se você sabe, mas toda defesa tem as suas regras. O que quer dizer? Essas regras querem dizer o quê? Essas regras tratam a respeito de todo tipo de situação dentro de campo que a defesa consegue prever. Os seus atletas têm que se comportar e se posicionar de uma forma. Então, se a defesa tem uma situação de motion, de movimentação atrás da linha, dependendo da jogada que a defesa tem e executa, você vai ter uma movimentação diferente dessa defesa. Se você tem uma marcação em zona, essa defesa ela se desloca, né? Então, um atleta não sai de um lado do campo para acompanhar o motion do outro lado do campo, mas a defesa ela se alinha novamente e o atleta que está do outro lado do campo acaba acompanhando essa movimentação atrás da linha. Isso acaba revelando se é uma jogada em zona, se é uma jogada em marcação mano a mano.
Outro aspecto da defesa que é importante entender, toda vez que você tem uma jogada que é terrestre, uma jogada onde o running back corre com a bola, esses defensores têm responsabilidades. Então, os espaços que as linhas abrem, cada defensor tem uma responsabilidade sobre aqueles espaços em que as linhas ofensivas abririam. Então, as defesas vão fechando com linebackers, com safeties, corners, enfim. Dependendo de onde for ocorrer essa jogada, tem jogadores responsáveis por fechar espaços e tem jogadores responsáveis por fechar aquela gap específica, tá? Então, um vai fechar o lado de fora, o outro vai fechar as gaps internas. Então, cada atleta vai ter um tipo de responsabilidade diferente. Ben Johnson explora isso muito bem. A defesa também tem regras de pressão. Então, a forma como pressiona o quarterback, ela vai mudar de acordo com as regras específicas que são exigidas pelo coordenador defensivo, assim como regras de cobertura de passe. Tudo isso são regras defensivas. Mas o que o ataque tem a ver com essas regras? O ataque tem tudo a ver, porque tudo que o ataque faz, a defesa reproduz e tenta espelhar. Tudo que o ataque faz, a defesa procura espelhar e reproduzir também. E aí é que está um dos detalhes de Ben Johnson. Sabendo disso, Ben Johnson tem utilizado corridas para deslocar a defesa. Então, o que o Ben Johnson faz? Geralmente, ele busca intencionalmente colocar a defesa para um lado do campo, buscando atacar o lado oposto. Se abrir espaço daquele lado do campo que ele está correndo, ótimo. Se não abrir, os running backs conseguem buscar o lado oposto da onde essa cobertura estaria indo e acabam ganhando vantagem nesse jogo terrestre. Tá? Então, o que acontece resumidamente? A gente tem modelos de bloqueio, então geralmente o inside zone, que é aquela tipo de bloqueio onde as linhas ofensivas vão bloquear a zona do lado, digamos, ou esquerdo ou direito, mas do lado interno de campo para correr entre os tackles, tá? Entre o left tackle e o right tackle. Então, entre os linhas ali, a corrida intencionalmente é pelo meio, seja pelo meio buscando a direita, então a linha bloqueia todos à sua direita ou à sua esquerda, e o running back vem atrás buscando o espaço que vai se abrir nesse tipo de movimentação. Tem movimentações que isolam o linebacker com um bloqueador, então aí você tem bloqueios duplos buscando abrir espaço para que o linebacker, que está ali responsável pelas gaps do meio, pelos espaços do meio ali, também entre os tackles, ele fique em mano a mano com um bloqueador. E isso dá vantagem para um corredor que vem atrás. Outra forma que também se explora nesse ataque é a counter. Counter é um tipo de corrida onde você indica a corrida para um lado e corre para o outro, com bloqueios adicionais, aí com movimentações da linha ofensiva por trás da linha, né? Um linha se movimenta de um lado para o outro para buscar essa vantagem numérica do outro lado. Bom, tentei resumir um pouquinho o lado tático, né? E a gente vai entrar na nossa sala tática, uma ferramenta especificamente desenvolvida pelo Brazilians para você que acompanha o futebol americano. Então você vai acessar a sala tática conosco, certo? O que acontece? Ben Johnson explora essas regras defensivas e ele busca sempre o quê? A vantagem numérica. O que ele costuma fazer, e se você for olhar até os highlights dessa partida, os melhores momentos, como eu mostrei agora há pouco, você vai ver os Bears fazendo o quê? Movimentações constantes. Então tem motions, tem wide receiver saindo de um lado e indo para o outro, tem tight end saindo de um lado e indo para o outro. Isso antes da bola sair. Depois que a bola sai, em algumas jogadas de avanço terrestre, a gente tem tight end se movimentando por trás da linha, a gente tem linha se movimentando por trás da linha, buscando o bloqueio do lado oposto. Então, o que o Ben Johnson faz? Geralmente, ele vai povoar um lado do campo com mais atletas e vai buscar o lado oposto para a corrida, ganhando vantagem numérica. Se você tem mais atletas do lado esquerdo do campo, a defesa também vai espelhar isso, vai buscar mais atletas do lado esquerdo do campo. E como que acontece? No snap, a bola sai e esses jogadores se movimentam por trás da linha para buscar vantagem numérica do outro lado do campo. Isso
vai facilitar o trabalho do jogo terrestre dos Bears. Então, além das regras defensivas que Ben Johnson busca pôr em conflito, como a maioria dos treinadores busca fazer isso, ele também usa a vantagem matemática, tá? A vantagem numérica. Então, se a defesa ela segue a sua disciplina, espelhando sempre, fechando gaps, ela vai ficar ali entregando essa desvantagem numérica. Se a defesa quer ser um pouco mais agressiva, tem atletas que acabam tentando ler, então acaba entregando espaço. E os Bears colocam a defesa nessa indecisão, nesse cobertor curto, para decidir o que vai fazer. Vai permanecer disciplinadozinho, a gente vai explorar a vantagem numérica. Se você ficar agressivo querendo inventar de descobrir o que vai acontecer, a gente vai aproveitar o espaço que você vai deixar por tentar ser mais agressivo. Então, Ben Johnson busca esse conflito também. Certo? Esse resumão foi praticamente uma aula de futebol americano aqui, em alguns instantes. E a gente vai entrar na nossa sala tática. Sejam bem-vindos à sala tática, tá? Aqui, ó, nessa ferramenta, eu consigo colocar o que eu quero, a formação em específico. Eu vou colocar single back. Os Bears posicionaram com tight ends, 2 tight ends. Aqui também, com dois tight ends de um lado, um tight end do outro lado. Vamos lá, mais ou menos essa aqui é a posição, tá? Do time do Philadelphia Eagles, tá? E o que os Bears costumaram fazer? Como eu disse para vocês, os Bears estavam usando o quê? Motions, então haviam motions acontecendo, né, durante o pré-snap, então havia motions, os Bears fizeram esses deslocamentos no drive, nas campanhas, né? Então havia sempre motions, havia também, além dos motions, haviam bloqueios que aconteciam com linhas que saem de trás para bloquear do lado oposto, tight ends também. Então havia essa movimentação por trás da linha também. E havia uma movimentação do running back. Essa movimentação, toda vez que a gente tem um running back fazendo esse tipo de movimentação, a defesa... Vem pro lado de cá, ó. A defesa desce para o lado que o running back desce, tá? Os linebackers descem para o lado que esse running back está descendo. Então ele vem para cá, esse aqui fecha para cá também. O safety dá um passo para cá. Geralmente acontece isso, tá? Quando a gente tem movimentação do running back para um lado, a gente tem a reprodução da defesa indo para o mesmo lado do running back, tá? Isso foi mais ou menos o que está acontecendo, está se desenhando nessa jogada. Os Bears bloquearam para a esquerda, então a gente tem bloqueios dos linhas para o lado esquerdo, tá? Então a gente tem bloqueio para o lado esquerdo. Tem até Tyrene que come bola. O Tyrene não, tem até um end que come bola, ele busca o lado de fora, tá? Então os Bears buscam... Os Bears buscam essa vantagem. O quê? Eu vou abrir espaços... Deixa eu mudar aqui. Eu vou abrir espaços para cá, ó. Quero abrir espaços para esse lado aqui da corrida. Certo? E aí a movimentação ocorre nessa direção do running back. Então, o running back está indo para o lado esquerdo da sua linha. Ele está buscando espaços desse lado. Mas a defesa do Philadelphia Eagles é disciplinada. Então, os atletas eles descem fechando os gaps e os espaços desse mesmo lado onde ocorreria a corrida. E aí a movimentação ocorre com a linha puxando para o lado esquerdo e o running back correndo para o lado direito. O Monangai ele entra na endzone praticamente sem ser tocado. Isso é muito interessante, é um trabalho tão bacana dessa linha ofensiva, desses bloqueios, e há uma disciplina tão grande do outro lado em fechar os espaços, que quando o Monangai busca o lado oposto, ele busca o lado onde abriu espaço, né? Principalmente por causa da movimentação desse camarada aqui,
que é o Andy. Ele buscou essa movimentação por fora, aí abriu mais espaço ainda. Ou seja, os que se mantiveram na disciplina fecharam os espaços. E se esse Andy fechasse o espaço, o Monangai ia por trás dele. Mas porque ele quis, na agressividade, buscar o lado de fora, aí abriu o espaço, abriu o corredor. Então a gente teve aí o touchdown, que mais uma vez eu vou passar aqui para vocês, o touchdown dos Bears diante do nosso querido Philadelphia Eagles. Foi um momento muito importante para os Bears. Foi um momento muito marcante para os Bears, tá? É um momento onde a gente está aqui, ó, vendo a jogada acontecer, certo? É esse tipo de situação que a gente vê o Ben Johnson reproduzir. O bloqueio, pode ver, ó. Vou até dar uma pausa aqui para vocês, ó. Ó, o tipo de movimentação que a gente está vendo o Ben Johnson executar. Olha os bloqueios. Olha como todo mundo segue o fluxo da corrida para bloqueio e olha como a defesa também dá passos na direção, né? A defesa também dá passos na direção. Tinha que tirar isso daqui, ó. Mais ou menos. Passos na direção. E aí abre o corredor, ó. Olha o tamanho do corredor. Um corredor imenso para o Monangai entrar sem ser tocado. Novamente, ó, essa visão por cima, a gente pode ver a movimentação da linha para o lado esquerdo, um belíssimo trabalho da linha para o lado esquerdo, algo muito bem feito por essa linha ofensiva. E aí a gente tem o Monangai cortando para aquele corredor do lado oposto, tá? Indicava-se uma corrida interna, né? Uma corrida pela inside zone, abrindo espaços para o lado esquerdo, né, do ataque, e no final a gente viu o Monangai cortando para o meio. Na nossa sala tática você viu a construção disso tudo, bloqueio para um lado e a saída corrida pelo outro. Isso em outros tipos de modelo de jogadas também acontece e os Bears usaram muito isso. O running back correndo para um lado e depois cortando para o outro. Isso no jogo contra o Eagles se repetiu inúmeras vezes, não foi só o Monangai, o Thunder Swift também fez isso e os Bears acabaram encontrando uma forma de fazer isso tudo acontecer e aqui está a fórmula, né? Aqui está a fórmula. É assim que você vê na NFL as jogadas são desenhadas, eles têm os boards deles lá e as jogadas são desenhadas assim, tá? O fluxo da defesa, não sei por que não tá mudando a cor aqui, hein? Não sei por quê, mas vamos lá. A defesa, ela tem um fluxo para cá, você pode ver, ó, responsabilidades. Quando esses atletas vêm para cá, a vantagem numérica está do lado oposto. Vou até mostrar aqui, ó. A vantagem numérica fica desse lado aqui, ó. Certo? Tem 4 atletas aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 no mano a mano e o running back ganhando vantagem, certo? Enquanto do outro lado a gente tem um ambiente bem mais povoado, né? E a gente acaba tendo essa oportunidade de ver os Bears construindo. Os Bears construíram essa vitória, e aqui eu vou voltar. Os Bears construíram essa vitória através do jogo terrestre. Foram 281 jardas terrestres e os Bears construíram através do físico. É por isso que a linha ofensiva é tão importante. A linha ofensiva é importante porque ela provoca esse tipo de efeito nas defesas. As defesas vão querer sempre estar todas na mesma página, jogadores na mesma página. Eles querem ter uma leitura fácil daquilo que o ataque faz. Então, os ataques têm tendências, têm situações que a gente sabe que vai acontecer e as defesas procuram estar preparadas para isso. Ben Johnson acaba explorando o quê? Você sabe o que eu vou fazer, mas eu vou aplicar de um jeito que você vai estar confuso, de um jeito que eu vou ganhar vantagem numérica, de um jeito que eu vou usar as suas regras contra você mesmo. Então, Ben Johnson está ali usando de artifícios para que o ataque ganhe essa vantagem. E a linha ofensiva é muito importante para isso, porque ela consegue te proporcionar os avanços pela terra, né, por terra,
E isso faz com que linebackers, safeties acabem se preocupando, ao mesmo tempo que a jogada acontece, se preocupando também em defender terra, né, no jogo terrestre. E isso faz com que crie espaços para passes posteriormente, tá? Então, em outras jogadas, por exemplo, a gente vê aqui um jogo terrestre, isso pode se desenvolver também para um jogo aéreo, tá? Então, isso pode também ser desenhado o mesmo posicionamento, o mesmo tipo de bloqueio e a saída para um passe. De repente, os tight ends começam bloqueando e saem para receber passe. Isso também pode acontecer e isso é importante a gente frisar. E aí, voltando aqui para a nossa sala tática, é importante a gente frisar, porque assim, se a gente tem o Caleb Williams aqui, ó, de quarterback, saindo para este lado, e de repente esse tight end sai do bloqueio e faz uma rota para fora, esse tight end sai do bloqueio, faz outra rota em profundidade, isso amplia o leque do seu ataque. Então é importante ter essa linha ofensiva trabalhando consistentemente no jogo terrestre para provocar na defesa uma dificuldade de ler o que vai acontecer. E quando eles acham que tem certeza do que estão fazendo, a equipe dos Bears procura ampliar o leque e abrir jogadas em outro nível, tá? Eu espero, porque hoje é o nosso primeiro vídeo tático, primeiro vídeo falando da nossa sala tática. Eu espero que tenha ficado claro a importância do jogo terrestre, aquilo que Ben Johnson costuma fazer, as vantagens numéricas, as regras defensivas. Se tudo isso ficou claro para você ou não ficou, para mim é importante que você deixe também aqui embaixo o seu like, que você comente, que você compartilhe e converse comigo, que eu vou fazer questão de falar de futebol americano para você e explicar como é que funciona a sala tática, a engenharia do futebol americano. Eu faço questão de explicar para todos vocês, tá? Essa ferramenta aqui, ó, Berzilians Sala Tática Pro, ela é nossa, tá? É do Berzilians, tá bom? Eu tenho ferramentas para disponibilizar em breve para você que é treinador, para você que é alguém que desenvolve jogadas no seu time. Então, como eu tenho essa responsabilidade, essa vontade de gerar em vocês algo novo, algo que fique marcando aí um legado, eu quero ajudar você que joga futebol americano no Brasil e disponibilizar essa sala tática. Então, em breve, a gente deve ter um modelinho para disponibilizar para os times brasileiros, quem sabe times internacionais, né? É um modelinho simples que você consegue aqui, por exemplo, se eu clicar aqui em PNG, eu já consigo fazer o download dessa jogada que eu desenhei aqui, tá bom? Então, a gente tem esse tipo de situação que a gente falou agora há pouco, os Bears explorando o físico da sua linha para alcançar um nível maior, né, de jogadas e de profundidade no seu ataque para alcançar as vitórias. Ben Johnson é um engenheiro, né, do nosso futebol americano. Ele tem feito inúmeros estudos para que as jogadas possam acontecer e a equipe construir esse ataque consistente durante todo o ano. E aí é que a gente vê que nesse ano de 2026 a gente tem muitas coisas para explorar e muita expectativa criada do lado ofensivo. Em breve, nós teremos um vídeo falando da questão defensiva também. Tem mais jogadas da temporada de 25 que eu vou passar por aqui para a gente dar uma lida e estudada junto no que é o futebol americano dos Bears. Durante a temporada eu pretendo fazer também explorar jogadas dos adversários dos Bears para a gente ter um panorama, ter uma ideia do que o Chicago pode explorar das forças e das fraquezas desses times, e assim a gente pode encaminhar, né, o nosso entendimento de futebol americano para um novo nível, certo? Antes de partir, quero deixar claro para você que, poxa, faça a sua inscrição lá, hein, cara? Faça a sua inscrição no nosso canal,
nós temos, além da inscrição que eu vou pedir para você, nós temos coisas boas aqui, muito boas. E aqui está o nosso cupom da Probiótica, SouProLevi15. Vai lá no site probiotica.com.br. Acessou, você vai ter todos os suplementos, os melhores suplementos que você pode ter à disposição no site da probiotica.com.br. E como eu quero abençoar a vida daqueles que gostam de futebol americano e gostam de praticar futebol americano também, eu vou disponibilizar esse cupom SouProLevi15. Você vai lá no site, acessa, vê se você quer aquele puro whey, quer aquela proteína para manutenção da sua massa muscular. Veja se você quer aquela creatina para você melhorar o seu desempenho, né, nas atividades, e adicione lá no seu carrinho, coloca lá SouProLevi15, você vai ter 15% de desconto. Para cuidar do quê? Da sua saúde, se você não é um atleta, né? Cuidar da sua saúde, manter a sua massa muscular. Mas se você é atleta, para também cuidar da sua saúde, mas mais do que isso, cuidar do seu rendimento, da sua performance. Enquanto uns indicam bebida, bet, nós estamos aqui indicando o quê? Suplementos para a sua saúde, para o seu desempenho. Então, é isso que eu deixo disponível para vocês aqui no canal Berzilians, que deve ter muitas novidades. Amanhã nós teremos a nossa live, tá bom? Live do Berzilians, e vamos falar do pós-draft, tá bom? Pós-draft será falado e mencionado por nós aqui, tá bom? Para terminar, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha e vamos juntos. Temos o Da Bears Playbook aqui, temos a conexão FABR, então a gente vai ter momentos falando de futebol americano nacional e teremos a Live Berzilians, isso somente na off-season. Quando a temporada vier, a gente vai ter o React News antes do jogo, o pré-jogo, React News pós-jogo, e também teremos as lives de conexão do FABR e também teremos o vídeo do Da Bears Playbook. Tudo isso para você ficar por dentro do futebol americano. Não deixe de acompanhar, certo? E vamos juntos com os Bears durante todo o ano da Bears.